Estamos na sexta-feira, dia do Por Dentro da Mídia, com as transformações e as tendências da comunicação. Nessa edição, preparamos para você uma hiper mega entrevista com quem está há mais de 50 anos trabalhando na comunicação. Ele é realmente o jornalista que vive as transformações de hoje e tem muitas histórias aí como repórter, correspondente internacional, criador de modelos de mídias e também sabe aí compartilhar fatos que se tornaram aí capítulos da história para a sociedade. Nós estamos falando do jornalista Moisés Rabinovich, que é conhecido também como Rabino. Hoje ele está aí na direção da EBC, que é a empresa de comunicação aqui que a gente trabalha muito com a TV Brasil. Logo mais o bate-papo completo para você. Selecionamos também o desenho como um veículo aí de mídia. O desenho ele faz parte aí muito realmente o nosso dia a dia. E não só agora, que cada vez mais a gente tem aí os recursos tecnológicos, compondo aí imagens, compondo também muitas mensagens que a gente vê aí nos serviços de redes sociais por meio de posters e também aí de banners. Não é só isso não. O desenho tem uma trajetória que passa aí pelos nosso momento mesmo de história dos nossos ancestrais, onde era possível também em todo o seu momento aí de comunicação, os registros da nossa sociedade, do nosso dia a dia, por meio aí também de todos os recursos que eram disponíveis naquela época. Vamos conversar então com quem realmente sabe das coisas, que é o professor André Tavares, logo mais aqui no Por Dentro da Mídia. Como anunciamos, pegamos estrada, né? No fim de semana aí que teve aí a sequência com o feriado. Fomos para Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, para o primeiro Sílabas, o Simpósio Latino-Americano de Bioconstrução e Sustentabilidade. Porque a sustentabilidade só ocorre mesmo com o impulso da comunicação. Precisamos falar, discutir e também aí transportar tudo que temos de conhecimento, práticas e o que está sendo testado para o nosso dia a dia. Então eu vou começar aí com vocês, levando a todos lá para o simpósio, para o Sílabas. Vou pedir ao Paulo Afonso para apresentar aí para nós o nosso primeiro vídeo, feito especialmente aqui para o Por Dentro da Mídia. Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade. Estamos no segundo dia e a discussão hoje é sobre energias, novas tendências. No palco, Nilson Dias, coordenador do Instituto Pindorama. A gente vai conseguir desenvolver o que a gente chama de cidade sustentável. Isso aqui é a matriz energética, né, mundial, ano de 2015. Daqui a pouquinho mais um flash para vocês. E tem mais, hein? A água foi outro tema principal aí dedicado num momento importante que a gente passou, né? Sentimos cada vez mais a necessidade da discussão sobre a água como um bem e também esse bem de forma renovável. E nós tivemos aí a oportunidade dentro dos Sílabas para acompanharmos cada vez mais a água, né, como união, como um todo, com Guilherme Castanho. E ele respondeu aí direto por dentro da mídia, no momento ali da palestra. Vamos acompanhar. Esse vídeo realmente foi para expor a reflexão necessária num evento
tão aí organizado em torno da sustentabilidade. Foi pedido 1 minuto de silêncio, isso foi respeitado para reflexão sobre o uso da água. O Guilherme também respondeu a diversas perguntas, já que ele trabalha diretamente com as inovações sobre recursos hídricos e principalmente a coleta, né? O que fazia aí com o dejeto e como ter o reuso, o retorno para isso. Vamos assistir a mais um vídeo. Bom dia, eu sou Guilherme Castanha e eu estou aqui no Sílabas. Eu vou responder uma das perguntas, especialmente para vocês, pessoal que está no Facebook, uma das perguntas que foram feitas agora pela plateia, no encerramento da apresentação. Guilherme, você vislumbra a esperança de recuperação para o Rio Doce? Essa é uma pergunta super importante, né? O Rio Doce, esse impacto do rompimento da barragem fez 1 ano agora, no dia 5 de novembro. A gente tem um desafio enorme, eu tenho certeza, eu não tenho esperança, eu tenho certeza que a gente vai ajudar a restaurar, mas não é um trabalho de uma pessoa, não é um trabalho de 2 pessoas, é um trabalho de todos nós, e é um trabalho de favorecer o potencial de cura que o próprio rio já tem. Nós não vamos fazer nada, a gente só vai ajudar o rio a ele mesmo se curar, e o que a gente vai fazer nesse processo é entender, favorecer que as dinâmicas naturais, com a presença dos micro-organismos corretos, consiga favorecer esse processo de purificação. E eu te convido a participar através do site aí da Aliança do Rio Doce. Confere, acompanha com a gente esse movimento todo que a gente está fazendo e junte-se a nós e nos apoia. Tá? E fique de olho aí nos próximos vídeos do Sílabas, nos próximos dias que a gente está acompanhando aqui. Valeu! Está aí o Guilherme Castanho, que esteve presente aqui no Por Dentro da Mídia, nos nossos estúdios, respondendo aí sobre gestão hídrica, biogás, energia e resíduos sólidos. A gente tem mais um trecho com mais questões, porque tem muito conhecimento aí para ser compartilhado. Vamos assistir. Então, enquanto o Jorge Belanco está ali oferecendo uma palestra, oferecendo uma oficina sobre construção com terra, eu vou aproveitar e vou responder 7 perguntas que foram feitas ao final da minha palestra e que não tive a oportunidade de responder, porque a gente tinha pouco tempo. Então, vamos lá. A pergunta do Jonas: como aplicar as técnicas de tratamento de água, biodigestor, vermifiltro, etc., em ambientes urbanos, como prédios? Acredita que esse tratamento deve ocorrer no local? Sim, ele pode ocorrer no local. Não é uma necessidade, mas ele pode acontecer lá. E a questão com o prédio é que você geralmente tem pouco espaço. E tendo pouco espaço disponível para você montar o sistema de tratamento de uma maneira natural, você pode ter que recorrer à aplicação de bombeamento de oxigênio, recirculação de água, alguma coisa assim. Mas tranquilamente dá para fazer esse atendimento e eventualmente aproveitando a separação das águas, entre as águas pretas, que são as águas dos vasos, e as águas cinzas, que são as águas sem fezes. Mas dá para fazer com certeza. E vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, o biodigestor não tem o nome. O biodigestor seria com fezes humanas? Teria que ter uma quantidade suficiente para a produção de gás? Sim, ele pode ser com fezes humanas. O biodigestor serve para qualquer matéria orgânica sendo decomposta em água, ela vai produzir biogás. E a gente pode trabalhar tranquilamente com fezes humanas, com fezes de quaisquer animais ou qualquer fonte de resíduo orgânico. Tá? Quanto mais fresco, maior o potencial de produção de gás. Então, sim, também dá para fazer. Na casa, a gente também pode trabalhar com os resíduos de cozinha para complementar a produção de gás. Então, lembra que é uma outra fonte de matéria orgânica que poderia ser utilizada. Então, mais uma pergunta. Guilherme, fui graduando em Física e hoje sou graduando em Engenharia Civil. Queria saber a sua opinião de como integrar a união da arquitetura com a engenharia civil em função da sustentabilidade com o eixo da água. Pedro Mariano. Olha, Pedro, a gente tem muita interface, né? Quando a gente está falando de água e arquitetura, imagina que os arquitetos querem projetar ambientes confortáveis. Então a gente pode usar espelhos d'água, por exemplo, como um dos elementos para retenção da água de chuva. A gente falou de sistemas urbanos de drenagem sustentável. Então a gente falou de sistemas que fazem retenção, aí a gente falou de telhado verde,
que é uma interface com arquitetura direta para fazer retenção de água, para trazer mais conforto térmico para o ambiente. A gente falou de cisternas, então cisterna capta água de chuva para usar internamente, e isso também interface com arquitetura. A gente falou de canteiros drenantes, que é aquela ideia das floreiras em volta da casa que purificam, filtram a água e retêm a água, evita que ela vá direto para as ruas, é outro caminho. O jardim de chuva e o espelho d'água em especial são elementos mais paisagísticos que conversam com a arquitetura, porque trazem mais conforto térmico também, além de reter água e de infiltrar, também trazem mais conforto térmico, trazem beleza, trazem um potencial de produção de alimentos, de temperos, de chás, o que você quiser, dentro do jardim de chuva. E o espelho d'água também pode refletir luz, pode armazenar calor, ele tem uma inércia térmica, a água, então ela pode armazenar esse calor nos dias mais quentes e vai liberando esse calor nos dias frios. Então é uma maneira muito simples de usar lagos e espelhos d'água de uma maneira geral para casa, isso serve para parque, isso serve para grandes empreendimentos, é só imaginar. Onde tem água, a gente pode fazer essa interface, paisagismo, arquitetura e engenharia. Vamos lá, próxima. Foi dito aqui que a água é vida. Qual a sua opinião sobre o risco de privatização da vida? Eu acredito que a água é para todos. Mas eu acredito que também existe um desafio em gerenciar essas estruturas de captação e distribuição de água. Eu sou a favor de que os serviços de abastecimento de água, serviços de gestão de água, na verdade, sejam feitas por empresas públicas, justamente para que esteja sob o controle social, mais transparente. A partir do momento que a gente passa para empresas privadas, a gente começa a perder essa capacidade de interferir, de dialogar, e simplesmente tem que engolir as decisões que essa empresa vai adotar. Então, eu realmente sou a favor de manter o controle social e, nesse sentido, empresas públicas gerindo as águas. É necessário separar as águas internamente entre as águas de cozinha, águas de sanitário, águas de chuveiro. Não é preciso, mas facilita muito. Imagina que a gente tem qualidades diferentes de água. A água do chuveiro tem uma natureza completamente diferente da água da cozinha. A água da cozinha com gordura, resto de alimento, né, que também é diferente da máquina de lavar, que também é água cinza, mas imagina, a máquina de lavar dá pulsos, né? E a cada pulso dela, a cada ciclo de funcionamento, ela manda muita água de uma vez e manda com bastante sólido. Já a água do vaso tem muita concentração de matéria orgânica e nutriente. Então, se você separa, você consegue simplificar esse processo de mais do que tratamento, de reciclagem desses nutrientes e da energia. É mais simples. Você pode reunir tudo, mas, de novo, facilita a vida, né? Separa. Qual seria a melhor maneira de tratamento de esgoto sanitário para a área de várzea? Amazônia, por exemplo. Obrigada, Ana P. Imagino que seja Ana Paula. Ana, seguinte, a área de várzea é muito delicada. Se você tem um sistema em que, vamos dizer, você está separando os tipos de água e você vai ter uma água depois dos vasos, depois de um biodigestor ou mesmo de um vermifiltro, o que vai acontecer é que você precisa de um polimento final. Você poderia usar o solo, mas se a área é alagada, você não pode fazer essas águas servidas terem contato direto com o lençol freático. Então você tem que garantir o polimento, quer dizer, fazer um tratamento complementar. E isso quer dizer que você vai ter que ser criativa, porque se sua área é alagada e você tem uma água que não pode entrar em contato com essa, talvez você tenha que criar um sistema que seja isolado, totalmente impermeável, estanque, que possa fazer o tratamento, o polimento, e aí eu sugiro as zonas de raiz ou os sistemas de tratamento com as plantas aquáticas, que já vão naturalmente fazer parte desse ambiente, mas de uma certa forma a água ainda fica confinada nesse espaço de tratamento até que ela possa entrar em contato com essa água de área alagada. Então, polimento. Mais uma então, Guilherme, em São Paulo. Com a questão da poluição, chuva ácida, etc., mesmo com a retirada da primeira água, qual o uso que você faz para essa água? Chuveiro, máquina de lavar? Pode. Então, o que ele falou aqui sobre a primeira água, que é o seguinte: a água da chuva, quando cai no telhado, ela começa a lavar a cobertura. Então ela vai lavar, vai tirar poeira, vai tirar sujeira, eventualmente animais mortos, e vai arrastar. Essa água é uma água que a gente geralmente descarta, porque a qualidade dela é inferior.
Então, em São Paulo, é fundamental fazer o descarte da primeira água. Tem muita gente que não faz, mas tem 4 etapas de sucesso, que eu chamo, na verdade, 5 etapas de sucesso para a captação de água de chuva. O primeiro é descarte de folhas, de toda matéria orgânica grosseira. O segundo é o descarte da primeira água, impedir que essa água que tem uma qualidade inferior entre para a cisterna. O terceiro é fazer a entrada de água de chuva sempre por baixo, para que de uma forma ela arraste, ela está trazendo oxigênio, porque é uma água que está vindo em contato agora com a atmosfera, ela leva oxigênio para o fundo do tanque, que tem menos oxigênio, uma água que está mais parada, e ele entra sem revolver o sedimento do fundo. Então ela entra por ali e empurra a água mais velha de baixo para cima, fazendo com que o excedente saia pela superfície. Essa é a 4ª etapa. E 5º, sombreamento. Então, se você segue esses 5 passos, a tua água de chuva, mesmo em São Paulo, é de muito boa qualidade. Então, você pode usar para todos os fins não potáveis. Claro, para a máquina de lavar é um pouco mais delicado, e a sugestão é sempre que faça algum processo de desinfecção fora o cloro, porque o cloro não resolve um protozoário em especial. E aí, a última questão seria um filtro lento de areia, a gente deixa isso para um outro momento. Então, a gente está encerrando por aqui, todas as respostas atendidas, e agradeço e vamos seguir adiante aqui no Sílabas. Bom encontro para todos. Aí está o Guilherme Castanho, né, com todas as informações sobre o que são realmente as energias renováveis, né, o trabalho aí com resíduos e transformando tudo em biogás. Vamos agora para um bate-papo, um recadinho rápido da Flávia Burkatovski, que também participou aqui do Por Dentro da Mídia, que ao final da sua palestra, manda um recado aí para nós. Para o pessoal do Facebook, acho que a mensagem que fica depois da palestra é utilizar os recursos que a gente tem perto da gente, seja na cidade ou fora dela, e dar outro destino a materiais que seriam lixo. Então, todo material pode ser reutilizado e modificar o seu destino, uma vez que ele está destinado a ser lixo. Então, é isso. Eu palestrei hoje. Meu nome é Flávia Burkatovski. É isso. Tá aí o pessoal do mensagem, né? Essa foi a Flávia que esteve com a gente aqui e falou aí da sua participação, porque a comunicação realmente depende para fazer aí, motivar e mobilizar. E a mobilização é a palavra aí chave e é o que realmente faz acontecer quando a gente trata de sustentabilidade. Vamos para mais um recadinho? Tem mais uma participação toda especial aqui para vocês do Por Dentro da Mídia. Manda para mim. Tá aí a participação também geral, né? De público, quem realmente participou, esteve aí na plateia. Vou pedir ao Paulo para mostrar mais fotos lá do ambiente, porque a plateia realmente aí compareceu em todos esses dias que foram 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro lá em Nova Friburgo. Vamos começar aí pelas fotos do público geral. E com essa mensagem, né, porque indo a um evento desse, a gente acaba sendo aí multiplicadores, sendo realmente um trabalho feito. Essa primeira foto aí que está em destaque é o Jorge Belanco conduzindo aí uma oficina de construção com terra. É a pintura, é o resgate, é o uso mesmo de material aí natural. E o público pôde ter a oportunidade de fazer a oficina direto no local, indo até o palco principal e ali conduzindo, né, seguindo os passos aí do Jorge Belanco, um dos palestrantes e que entende muito da construção com terra. Já esta imagem aí ao redor, né, porque todo grande evento, como foi o Sílabas, se tem a rede de extensão de serviços, de comportamentos, de hábitos. E a yoga faz parte aí de uma reflexão, né, de como se conduzir aí
a sua qualidade de vida, né? Um trabalho muito mais de conhecimento do próprio corpo. E a feira que aconteceu ao redor aí do principal palco teve aí várias outras situações e também serviços que podemos aí acompanhar e realizarmos ali também a sequência e nos intervalos, conhecendo um pouco mais de algumas práticas, né? E o público realmente dava o horário do intervalo, do café, do almoço, do café da tarde, corria aí para essa feira sustentável com produtos também voltados aí para consciência muito mais pela qualidade de vida, como produtos realmente produzidos a partir aí de técnicas orgânicas. E a feira aí foi também um ponto-chave, né? Acabou chamando a atenção aí de todos com esse trabalho, não só aí com a questão, né, que a gente sempre fala aqui, que é em relação a como viver bem na sociedade e viver com a comunicação correta. Este é um outro palestrante, né, que fez aí com a gente todo um trabalho, e o Stein, Jörn Stein, ele foi aí responsável por uma oficina que utiliza o bambu, inclusive na substituição de madeira em pontes, edificações, grandes construções. É muito utilizado. Por exemplo, nós temos lá o aeroporto de Madrid. O telhado todo foi feito a partir do bambu. Então, o bambu realmente sendo aí uma opção. Olha, mais uma vez, a comunicação ajudando, divulgando que o bambu é sim aí considerado a madeira do futuro. Nesse caso, está aí o Nilson Dias, que participou aqui com a gente também no Por Dentro da Mídia, que foi o organizador do Sílabas, e ele está ligado ao Instituto Pindorama, que fica também em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, e é lá que nós tivemos também condições de ter aí mais aproximação do que é o cultivo do bambu e o trabalho que é feito, para cair os preconceitos em relação ao que se tem em torno do bambu na construção de móveis, residências, né? E agora o bambu também sendo utilizado em grandes construções, nas construções realmente nas grandes cidades, para se tornar aí um modelo de madeira sustentável. Lembrando que o bambu é uma grama, né, gente? Aí temos mais gente, mais palestrantes, né? Esse caso aí foi o Yuri. O Yuri é um jovem que trabalha muito com uma outra questão que foi muito discutida dentro do Sílabas, que é em torno do que a gente pode ter como uma produção adequada de alimentos, né? Que aí a gente trabalhou muito ouvindo e entendendo todo o caminho do que são as plantas alimentícias, as não convencionais, né? Porque a gente tem aí toda uma sequência, já temos o hábito, né, para uma qualidade de vida, a gente já trabalha muito com essa informação de material, alimentos orgânicos, mas nesse caso, o Yuri que apareceu aí no vídeo, ele palestrou, Yuri Diniz, ele é um agricultor e ele trabalha com a questão do sintrópica, que logo mais, nos próximos programas, a gente vai poder explicar mais. Foi isso, uma grande passagem aí pelo Sílabas do Por Dentro da Mídia, realizando também lá toda a cobertura de momento para o evento, e aqui você pode acompanhar todos esses detalhes como se estivesse lá com a gente. Vamos agora para o intervalo e na volta vamos falar com quem é e vive o jornalismo. Uma entrevista aí com Moisés Rabinovici, já já. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você.
Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Eu tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Vamos então agora acompanhar uma entrevista muito bacana que eu tive condições de fazer nessa semana. Visitei a EBC, que é a TV Brasil, onde está o Moisés Rabinovici, que tem uma história, são quase 50 anos de jornalismo e agora ele assume a direção de São Paulo para fazer a comunicação pública acontecer. Vamos assistir? Eu sou Moisés Rabinovici, jornalista há quase 50 anos, dos quais 45 trabalhei no Grupo Estado, como repórter do JT, que eu vim fundar com amigos mineiros, e depois como correspondente internacional. Então, já para o grupo todo. Do Estadão, eu fui para Israel, depois para os Estados Unidos e para uma série de países no mundo todo onde ocorriam guerras. Eu fui uma espécie de especialista em guerras do Estadão. Então, cobri a invasão do Panamá pelos Estados Unidos, cobri a guerra Peru-Equador, cobri El Salvador, cobri Ruanda, cobri todas as guerras do Oriente Médio. E parei só quando as torres em Nova York foram atacadas. Embora estivesse com as malas prontas, o jornal me pediu que ficasse para trabalhar na cozinha do jornal e formar equipes que então começavam. Eu entrei em jornal para desmentir uma notícia e nunca mais saí. Essa é a curiosidade. Agora eu estou trabalhando na EBC. É um novo desafio para mim, porque, embora tenha feito bastante em jornal, eu nunca cheguei a fazer televisão. Há 2 semanas e aprendendo, porque eu tenho um tempo até março, quando vai entrar a nova grade da EBC, e quando se espera que a televisão tenha um novo impulso, com ideias novas e unida à Agência Brasil e às rádios que pertencem à EBC. É um mundo novo para mim, estou bastante contente de estar aqui, mas sempre que acontece algum grande acontecimento no mundo, coçam os dedos para voltar a reportagem, a falar ao vivo pela rádio. Trabalhei para a Rádio Eldorado, trabalhei para a Rádio Renascença de Lisboa e para a BBC de Londres. E faz parte da minha trajetória, da minha vida, e me completa como jornalista.
Esse momento que a imprensa vive hoje é bastante delicado, porque a imprensa de papel está acabando. Tá? Cada dia que passa, mais jornais fecham. E hoje a mudança mais drástica é percebida pelo fato de que todos são jornalistas. Quem tem um telefone celular distribui notícia como um repórter distribuiria. Hoje nós temos twitters, nós temos blogs, temos sites. As notícias circulam muito mais rapidamente pelas redes sociais do que pelos jornais. Os jornais repetem no dia seguinte o que as redes sociais divulgaram. Eu vejo só um problema. Junto com a enxurrada de notícias que a gente acompanha, vem também muita mentira, vem muita imprecisão, falta uma curadoria, na maioria dos casos, que transformem essas notícias em textos mais legíveis, em textos mais confiáveis, com checagem que não existe. Mas são tempos que mudaram inteiramente o que a gente conhecia por imprensa. O papel hoje é guardado para longas reportagens, trabalhos em profundidade, investigativos, e as redes sociais vivem da notícia mais rápida, notícia esperta, a notícia do momento, sem muita preocupação de verticalização. E é uma comunicação instantânea que todos acompanham e redistribuem. É essa a marca dos novos. Todos se tornaram jornalistas, embora é evidente que os jornalistas que são formados, que têm vivência de jornal, trabalham melhor esses acontecimentos que os amadores, que só repassam, mandam uma foto, mandam um filminho e sem muita contextualização, só porque estão vendo algo acontecer na frente deles. O jornalista já vai com outra preocupação, que é de situar quem o verá, ou quem o escutará, dentro do acontecimento, e para que entenda o conjunto, e não apenas o visível. Sou Moisés Rabinovici, estou por dentro da mídia, da AltV, e desejo as novas equipes de jornalismo saindo das faculdades que se preocupem muito com a mídia eletrônica, que aprendam a mexer com bancos de dados gigantescos, os databanks, e saibam que terão que trabalhar em várias plataformas, como a Luciana, que está aqui na minha frente me filmando, e que ela já fez também rádio, já fez jornal, e está dando uma lição para mim aqui com os telefones celular, e que vai tornar esse nosso encontro algo que vai ter a marca de uma profissional. Impecável, como se estivesse com câmera e dentro de um estúdio. Tá aí. Obrigada, Moisés Rabinovici. Eu vou compartilhar com todo mundo aqui que foi realmente muito empolgante, porque com 70 anos e quase 50 anos de profissão, aí agora à frente, né, da TV Brasil, a redação aqui em São Paulo, e o Moisés, que dirige o Diário do Comércio de São Paulo, teve passagem aí pela Última Hora de Minas Gerais, o Diário de Minas, o Jornal da Tarde, Estadão, Rádio Eldorado, preciso ler, que é muito longo, é serviço radiofônico da BBC, à época, entre outros. Correspondente, gente, há 20 anos morando aí no exterior e cobrindo fatos históricos, principalmente as guerras. Ele tem um blog que chama-se Escritos com a Pele, onde ele tem aí as grandes reportagens que realizou, e na época em que os repórteres escreviam no Telex. Foi muito, muito, muito envolvente, né? E vocês viram aí pela foto, todo o trabalho aí feito a partir agora de um celular, né? Ele adorou esse nosso envolvimento e o que a gente faz aqui também na AltV, que é essa comunicação direta, né?
a gente usa aí nossos próprios recursos e fazendo cada vez mais aí as transformações e seguindo as tendências da comunicação. Falando em tendências da comunicação, chegou a hora da gente falar também de uma outra tendência e resgatar um pouco, entender um pouco mais o desenho como uma mídia. Nós fomos aí a uma aula com o professor André Tavares e ele falou muito pra gente nesta aula, e eu gravei esse trecho para vocês, aonde a gente tem a discussão que o desenho é uma das mídias mais difundidas no mundo. O desenho, ele deixa aí essas marcas ancestrais, produzido com as mãos e pigmentos naturais, e agora com o uso das tecnologias. Vamos para mais um bate-papo que aí só faz a contribuição na comunicação. Bom, meu nome é André Tavares, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no curso de História da Arte. Eu sou também desenhista, ensino História da Arte. E para mim o desenho é uma forma excepcional de comunicação, na medida em que ele não só representa às vezes o mundo externo, mas ele registra também as intenções da pessoa que desenha, né? Através das marcas que essa pessoa deixa no papel ou na superfície que ela está utilizando. Enquanto faz o desenho, a gente consegue perceber as intenções que ela tem, às vezes a velocidade que o desenho, que a ação de desenhar implicou, o tipo de pressão, se essa pessoa, enfim, está mais nervosa, se ela está mais calma. Então, o desenho, além de um instrumento para o aperfeiçoamento artístico, ele é um veículo para que a gente entenda mesmo as razões ou as intenções que o artista tem durante o ato de desenhar. Ela é um instantâneo, então, do próprio ato de criação. E ela é também uma espécie de veículo que é compartilhado por todo mundo, né? Enfim, eu sempre digo que todo mundo ou desenhou ou desenha, né? Então é também um veículo que nos causa muita empatia e com o qual a gente tem um contato muito próximo. Como todo mundo já desenha, como todo mundo desenhou, significa que as crianças também hoje em dia desenham. Então os lápis, embora haja um aparato tecnológico muito grande, essas mídias mais tradicionais, grafite, lápis, a canetinha, tinta, tudo isso sobrevive, né? Então é como se fosse um mundo à parte, né? E que depois a gente esquece de alguma medida. A gente não pode esquecer, né? E esses desenhos continuam existindo, os artistas continuam desenhando. O que falta mesmo é uma espécie de espaço ou de oportunidade para que a gente chegue perto desses desenhos, né? Então eu sempre digo também para que insistam sempre para que os museus, as galerias de arte, os próprios artistas invistam em mostrar e falar sobre o seu próprio desenho, né? Então não é só, enfim, a tecnologia não matou essa forma de expressão, ela continua existindo e elas convivem, né, de alguma forma. É uma coisa que também a gente quase nunca vê e quase nunca tem oportunidade de discutir, é o fato de que, por exemplo, até hoje em dia se faz storyboard e se faz o storyboard com desenho à mão, né? Grandes cineastas do século XX, agora do século XXI, começam o seu raciocínio ou começam o seu pensamento sobre a cena através de desenho. A gente tem sketches do Alfred Hitchcock, por exemplo, Stanley Kubrick, era um outro cineasta que trabalhava muito com desenho, e muito provavelmente o desenho, como essa forma unificadora, né, com essa característica unificadora das artes que ele está na base do princípio de composição visual. Ou se a gente quer esclarecer alguma coisa através do desenho, a gente faz aquele sketch ou um esboço e dispõe já as formas sobre a superfície, isso já é um elemento comunicativo muito forte, né? Então, o senso de composição, o senso de estruturação da cena, os planos, tudo isso pode aparecer num desenho, por mais simples que ele seja, né? E acho que ele está, de fato, por trás de uma série de outras manifestações visuais que a gente tem hoje em dia. Você utiliza a sua câmera, utiliza o enquadramento, procure padrões no mundo que você observa. Às vezes esses padrões podem aparecer nas linhas da casca de uma árvore, pode aparecer numa parede, numa textura, pode ser o cabelo de alguém, pode ser a paisagem que você observa. Essa identificação e o registro, né, a atitude de registrar e reconhecer os elementos visíveis, mesmo que seja através da câmera, eles são ponto de partida para que a gente aguce essa máquina que nós temos dentro de nós, que é a da produção da imagem, né? Às vezes, pelo reconhecimento só de uma determinada composição, de um determinado padrão, aí você já está alimentando essa espécie de capacidade de formação, essa capacidade imaginativa que você tem inata e que está ali adormecida, ela só precisa ser cutucada. Bom, e a minha dica para vocês, para começar a gostar e se apaixonar pelo desenho, é um grande estudo que a gente vai ver, né, na tela,
do Michelangelo, é um desenho que está no Museu Britânico, vocês podem acessar pela internet, e nesse desenho é incrível a gente ver o quanto a massa, né, do grafite, as manchas, ajudam a criar a sugestão do corpo, nessas três grandes figuras que vão se entrelaçando. É um desenho no tamanho natural, quer dizer, a escala de 1 para 1, né, e neles a gente percebe essa espécie de capacidade mágica que o desenho tem, e de simular a forma, mas sem, na verdade, demarcar as linhas de maneira perfeita. Quer dizer, é uma grande massa e essas linhas, né, que isolam cada uma das figuras, a nossa mente produz. Né? Nós identificamos o contorno de cada um desses personagens, mas quando a gente se aproxima, vocês veem que é uma nuvem de pontos e de marcas, e esse desenho tem essa capacidade de sugerir para nós uma característica quase que de escultura, né? Mas sem simplesmente insistir ou delimitar o espaço. É um espaço translúcido, é um espaço de marca, funcionam para nós como essa espécie de máquina contínua que possibilita a imaginação sobre o que seria um relevo posteriormente executado ou uma pintura que ele poderia ter feito. Então aproveitem o desenho, né? Está aí mais uma entrevista na qual entendemos que o desenho é, sim, um veículo de comunicação. Mais uma aula aí que a gente pode ter no espaço Arte e Design. Obrigada, professora André Tavares, da Unifesp, e até a próxima. Bem, acabou o tempo, mas ainda dá para a gente aí mostrar as imagens que eu trouxe lá da Casa Cor Rio 2016, né? Que é a mostra aí de arquitetura, design, sempre com a comunicação aí voltada nas peças, produtos, ambientes, atendendo aí as demandas e as necessidades da sociedade. Vou pedir ao Paulo para encerrar mostrando aí estas imagens. E até a próxima semana, hein? Tudo aqui para você. Transformações e as tendências, sempre aqui no Por Dentro da Mídia. Tchau e até a próxima semana. Fique com as imagens aqui da Casa Cor Rio 2016.